Olá, boa tarde. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa questão da maternidade, desse novo momento de isolamento, né? Novamente fazendo uma apresentação aqui, mas a gente sempre fala, né? Eu estou aqui representando o Germinar, não sei se vocês estão vendo, mas ele está aqui também, que é o nosso grupo de estudos sobre reprodução e nascimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no campus Macaé. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para mim, pessoalmente, e uma profissional também incrível, que é a Elis. Elis é cientista social, é psicanalista, mas na verdade, para mim, ela é a primeira pessoa que, quando falaram assim: olha, você pode ter um parto domiciliar. Tem uma pessoa que você pode conversar com ela. Ela teve um parto domiciliar aí pertinho de onde você está morando. Eu falei, meu Deus, essas pessoas se escondem, mas aí tem um jeito de achar elas. E aí falei com a Elis no telefone, ela vem aqui em casa. Vamos conversar, eu te conto como é que foi. Vamos conversar sobre esse assunto. E realmente foi ótima a conversa. E depois dessa conversa, a gente vem se apoiando, se seguindo, incentivando os projetos, né? E cada vez mais envolvidas em projetos relacionados à maternidade, né? Então, antes era um rebento, agora são dois para todos os dois lados, né? Ela, dois partos domiciliares, eu não um só, mas enfim, a gente vem nesse caminho bem paralelo, né? Não é minha psicanalista porque a gente é amiga, mas vira e mexe, as conversas viram consulta, porque e aí, isso e agora? Olha, assim, tá assim, o que que eu faço? Então, isso sempre acontece. Elis, obrigada por ter aceito, né? Queria que você falasse um pouquinho do Gineceu, né? Acho que ninguém melhor do que você mesma para falar do Gineceu, que para mim é muito especial também, mas para você Ah, certamente é mais. obrigada. É muito legal quando a gente vê que o trabalho da gente ajuda a gente a construir um caminho, né? Tão rico e com tantos encontros felizes. E Sim. a gente começa tudo um pouco assim, né? Eu, pelo menos, gosto que seja tudo lá em casa, né? Vai lá em casa. Quando você contou, eu me lembrei. É muito bom, né? A gente poder Eu acho que a gente se desconectou muito, isso a gente já começa a falar um pouco sobre saúde materna, né? E aí a saúde da família toda, porque a nossa família é construída a partir dessa figura, né? Da proeminência dessa figura materna. E o Gineceu, ele começou um pouco por isso também, né? O Gineceu é uma iniciativa que a gente tem em Rio das Ostras, e ele começou há 6 anos atrás com essa coisa da experiência de querer e de viver um parto domiciliar em Rio das Ostras, né? Numa cidade média, pequena. Enfim, que a gente sabe como é que o sistema de saúde contempla, né? Uhum. E então é, eu, é, e- E aconteceu alguma coisa aqui, vamos tentar de novo. Tô chamando a Elis, mas não tá tendo resposta. acho que a minha internet aqui caiu. Voltei. Ah, voltou. Ai, que bom, Isso. voltei.
Cara, deu até um nervoso agora. Então, o Essas gineceu, tecnologias, né? Vai lá em casa, é muito melhor. Muito, é isso que eu te falo. É isso que eu te falo. Mas E aí o gineceu começa com essa coisa de vai lá em casa, e aí eu conhecer outra pessoa, e a gente começar a se conhecer e perceber que Rio das Ostras tinha existiam pessoas que tinham uma demanda diferente de abordagem para essa questão, né? Da parentalidade, da formação de uma família, que não tinham aquela ideia, aquele desejo de fazer exatamente como o padrão diz, né? A cesárea naquela época, então acho que a gente estava assim. 6 anos parece pouco, mas não é, né? É um. Ainda bem que nesse aspecto, né, não é pouco. Ainda bem que coisas aconteceram nesse intervalo. E eu acho que a gente se mobilizou bastante, né? Tanto aqui quanto em Macaé, né? O Humanize Sim, também é mais ou menos dessa época. A gente foi se mobilizando. E o Gineceu virou isso, né? Um lugar onde a gente tenta oferecer sempre o que a gente puder para resolver ou para ofertar instrumentos e possibilidades para os sujeitos para facilitar a vida em família, né? Especialmente da sim. mãe. Então a gente já teve oficina, workshop, palestra, a gente tinha o grupo de gestante, né, que era uma delícia. Depois a gente fazia o cine também, que era muito Cine legal. Gineceu, era muito bom. E aí a gente continua. Agora a gente está só, né, no virtual e com algumas Aham. ações, fazendo algumas lives também para falar um pouco sobre como está sendo o cotidiano, né, para as famílias, especialmente para as mães. Para as mães, é. Então, a gente sempre faz aquela ideia de deixar as perguntas, né, livres para quem está acompanhando. Quem quiser fazer perguntas, perguntas vão aparecendo aí nos comentários e a gente vai conversando. Mas a gente sempre tem aquelas coisas assim que a gente já quer saber, né? A gente já tem as nossas perguntas, né? Não são só as que vêm. Então, eu acho que, assim, existem algumas coisas, né, que eu acho que são bem importantes na maternidade, principalmente no início, né, quando você começa nesse caminho, e que agora o isolamento pode potencializar muito isso, né? E eu acho que a gente pode começar, não sei, falando sobre aquele momento assim de tristeza, de logo, né, do pós-parto imediato, aquela tristezazinha leve, e se isso é normal, se não é, né, se isso vai para uma depressão pós-parto, como que a recém-mãe, né, pode se deparar e talvez isso seja realmente potencializado com essa coisa do isolamento social, né? Sim. É até um pouco, a gente está falando um pouco disso, né? O isolamento social, ele oportunizou um contraste muito profundo numa estrutura que não estava preparada para receber, né? Isso. A gente não estava esperando ter que ficar em casa, Sim, exclusivamente em casa. Trabalhar em casa, se distrair em casa, né? Treinar, fazer exercício físico em casa. A gente não estava preparado para isso. E aí eu acho que quando a gente está falando de maternidade, né, especialmente nesse início, descobrir que o teste, quando dá positivo, você já tem um pouco essa sensação, né? Meu Deus, o que que vai acontecer? Por mais planejado, querido, desejado, que a gente esteja contando os dias, uma vez o teste dado positivo, né? você tem isso. Porque a gente não está preparado, né? Ah, quando eu vou me preparar para ter filho? É muito legal, porque você pode, e é legal se preparar, mas aí quando você vai ter de fato, tudo bem, vai preparar tudo de novo de outro jeito, né? Porque é um ao vivo, mais ao vivo impossível. Sim. Então, você já tem uma situação de ansiedade porque eu não sei o que vai acontecer. E aí a gente recebe isso, eu não sei o que vai acontecer, dentro de um cenário que a gente não está preparado para viver. Então, dá uma sensação de despreparo duas vezes, como se fosse, né? Então, o que que isso gera? Gera ansiedade,
E aí você falou em tristeza, né? E aí eu falei ansiedade, me lembrei da tristeza, porque ansiedade, tristeza, medo, são sentimentos que eles fazem parte. Eles existem, eles fazem parte da nossa estrutura, né? Eles fazem parte da nossa condição humana de existir e eles surgem em vários momentos, né? Até antes desse que a gente houve muitos nomes para ele, né? Um deles é o baby blues, né? Sim. Até chegar lá, né? Você já teve uma gestação e tem esse momento da descoberta, né? Que depois a pessoa fica feliz ou não, mas enfim, tem esse primeiro impacto. Que ele não vem mesclado de alegrias e sininhos e corações sempre, né? Ele vem com uma carga de uau, de grandeza, né? De a gente queria, mas não estava. E é isso. Viver isso num cenário onde você não está preparado para estruturalmente, aumenta o volume, aumenta o contraste. Acho É que quase como aumenta se a gente. muito o medo também, né? Talvez, porque agora tem muitas coisas relacionadas à saúde, né? Que não estão na sua mão, né? Não tem como se preparar também, mesmo que você queira. Exatamente. Então é muito fora de controle, assim, né? Por mais que a gente sabe que a gente, na verdade, quando está vivenciando a maternidade, a gente vivencia sempre fora de controle. Mas a gente acho que a gente tem uma falsa ilusão de que a gente está se preparando e que quanto mais se preparar, melhor. Mas aí a gente nem pode se preparar. Pois é, então. E aí isso gera mais ansiedade de fato, mas de novo. Sabe uma coisa que eu tenho pensado muito e tenho dito isso e tem trazido alguma calma? É preciso que a gente mapeie, saia da zona do medo e passe a mapear o que é que eu quero, de fato, e o que é que eu posso, como é que eu consigo. Às vezes, né? E aí você tem a gestante que muitas vezes assim, eu tô com medo, eu tenho medo, o hospital tá difícil né? Tá o Covid e tal. Tá, mas então, o que vai fazer? Como é que a gente pode fazer pragmaticamente? Né? Tô Uhum. fugindo um pouquinho da psicanálise que tô falando, mas às vezes existem atitudes que nos trazem uma certa estruturação externa para que a psique possa funcionar melhor. Ah, sim, certamente. Né? E essa é uma delas, é sair desse lugar do medo, do não olhar, do não querer ver, né? Estamos numa pandemia, ai, não sei como vai ser meu parto. Tem que saber, né? E aí eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a maternidade de fato coloca na mão da mulher, né? Para a que quer escolher como será, para a que quer escolher que parto viverá, isso aí já entra na mão. O que parto você vai ter? Agora é a sua vez. Você vai poder. Como é que você vai fazer? Vai para o hospital, vai ter em casa, né? E se for para o hospital, quais são as condições? Como é que tá isso? De verdade, olhar os números. Mas eles são assustadores, eles causam ansiedade. Então procura terapia. De tudo, a gente vai falar sobre várias medidas possíveis aqui e várias diferentes situações que, por exemplo, a tristeza é natural. Alguma Uhum. tristeza nos primeiros 3 meses acontece. Tristeza, né? Aquele banzo, aquela tristeza, aquele desconforto, o corpo tá diferente, tá tudo complicado e tudo mudou. Então já tudo tá fora do controle. Isso meio que. E aí é muito curioso de perceber como que no começo da gravidez a gente planeja mil coisas que até o final não vai levar nem um terço adiante. Eu tenho uma sensação assim que é uma quebra muito abrupta, porque na gestação você tem a sensação de controlar tudo, porque o bebê está dentro da sua barriga. Então, é o que eu como, é o que eu bebo, é o que eu penso, é o exercício que eu faço,
tudo bem, né? Tudo nas costas da mulher, porque é ela que está gestando. Mas, por outro Sim. lado, também, eu decido, tá aqui dentro, vai comigo aqui do jeito que eu resolver, é E a isso. mediação em relação ao bebê e o mundo também, Saiu! né? Saiu! Tá bom, tem referência muito a você, quer ficar grudado, quer ficar ligado, mas é outra pessoa, né? Outra situação. Eu gosto muito daquela imagem de que diz que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Sim, E aí a gente bate nisso que diz assim, não, não nasce. Nasce sim, nasce igualzinho o bebê. sem saber nada. Indefeso, vulnerável, confuso, né? É porque a gente tem por alguma razão, isso a mãe nasceria pronta e o bebê não nasce. Não, é isso mesmo. Nasce um bebê, nasce uma mãe, os dois em condição de desamparo, né? Aham. E essa é uma questão que eu acho fundamental que a gente fale para as gestantes ou para as puérperas, mas que a gente fale também para os outros que estão dando o suporte que elas precisam, né? Todo suporte é bem-vindo e ainda vai ficar faltando um cadinho, né? Porque vida no começo é uma coisa muito delicada, né? Existe uma coisa que a gente não fala muito, que é essa coisa da constituição do sujeito, né? Quando a gente fala em psicanálise, a gente não nasce pronto, né? A gente vai se fazendo gente, a gente vai acionando o que precisa para que a subjetividade, né, possa advir e aquele sujeito ser. Como é que faz isso? Isso também gera demanda, isso também gera desgaste, isso gera tensão e atenção, né? A gente diz que as mães deliram, alucinam para poder entender seus recém-nascidos, elas estão absolutamente fora de todo o eixo que o resto do mundo está. Né? É como se fosse mesmo uma vida paralela. A gente suspende o mundo e Uhum. tem um mundo inteiro aqui para fazer, que nasceu e para fazer vingar, né? Para fazer vir e dar continuidade. Eu brinco que é o seguinte, eu não gostava de ficar grávida, né? Então, assim, eu já pularia a parte da gestação. Gestação, para mim, eu fico no mau humor danado, eu fico reclamando pra Gente, caramba, né? a gente pode dividir. Então, Nossa pois é, eu Senhora. pulava essa parte. Mas uma Eu outra já coisa, sou candidata de barriga de aluguel aqui. Se pudesse, estava me candidatando. né? Porque não são flores, né? E aí essa parte eu já abriria um pouco mão, né? E a outra parte que eu digo que eu não tenho mais condição de ter filho é de fazer alguém falar de novo. Ensinar a mais uma pessoa a falar. Porque isso é um mistério tão grande, tão profundo, né? Você tem um bebezinho que vocaliza desde muito cedo, que desde muito cedo a gente quer fazer esse contato, né? Mas, de fato, ensinar a falar. Já pensou nisso? Alguém que não fala, de repente passa a falar. É. O investimento emocional, psíquico, de tempo e de atenção e de afeto, de criatividade, de imaginação que é dedicado dessa mulher para essa criança é enorme. Então, se ela não tiver o suporte que ela precisa para se reabastecer de energia, de ideias, de pensamentos, de histórias, aí você tem uma mulher que corre risco de entrar no processo de ansiedade, de angústia, né? De incompetência, de Uhum. incapacidade, eu não tô dando conta. Ah, E então ela aí a tá, gente vai falar de uma outra grande questão, da culpa. Porque, né, a culpa materna. Quem não? E eu temos, não né? sei, né, assim, essa coisa dessa, assim, a culpa materna vem, né, também com o nascimento, né, da mãe e todo o processo e tal, a questão de você estar sempre se perguntando se realmente você está fazendo o que é o melhor, o ideal, o que nunca vai ser, mas é sempre o que você está buscando fazer pelo seu filho, ou querendo dar.
subsídio para que ele faça também, né, a melhor coisa, a melhor forma, a melhor escolha, tudo sempre o melhor, que é realmente muito difícil. E, e agora, nessa coisa do isolamento, nessa coisa da pandemia, eu já me peguei, assim, em alguns momentos pensando assim, meu Deus, e se essas meninas ficarem doentes, Uhum. Sim, né? a culpa vai ser sua, né? A culpa é de quem vai ser essa culpa? Todo mundo vai ficar em algum momento, provavelmente, né? A verdade é bem essa. A gente está aqui Sim. numa corrida de desaceleração, uma tentativa de desaceleração desse processo, mas a grande maioria da população vai eventualmente pegar a Covid. Também a gente espera que muita gente não tenha muitos sintomas, que seja uma coisa tranquila, mas nessa hora a gente esquece disso, né? De que pode ser uma coisa tranquila, de que pode ser com característica de uma gripe que você já cuidou das suas crianças de uma coisa muito pior do que isso, né? Sim. Mas como o momento agora é esse momento, vai, meu Deus, e se essas meninas pegarem esse negócio, e aí, né? E agora? E essa culpa também. Culpa é muito legal, né? A culpa, ela é bacana que ela nada produz, ainda atrapalha a gente a caminhar. É horrível, mas porque é A porque que serve, né? A que aqui serve. serve. Pois é. Então, isso é uma questão interessante, pelo seguinte, eu brinco de dizer que a culpa, ela atrapalha a gente a caminhar, porque a gente tem aquela expectativa de que a estrada vai ser lisa, né? Certinha. E aí eu faço tudo certinho, e aí tudo dá certo, e aí certinho caminhamos na estrada. Não é assim que funciona, né? A gente é paradoxal, a gente é complexo, nós conseguimos ter dentro de nós sentimentos absolutamente antagônicos, né? Eu quero, mas não gosto. Eu queria, mas você gosta? Não. Então por que você queria? Não sei, porque eu queria. Né? Então, assim, a culpa materna, ela é uma coisa que a gente, eu digo que assim, é para jogar, né? Você joga para lá, ela volta, aí você joga de novo, ela volta. É lidar. Não existe, ela não existe de verdade, mas a gente não se livra dela, Meu Deus do né? céu. Olha que legal. Porque é o seguinte, você quer dar o melhor pro seu filho, né? Talvez nem seja o melhor que ele queira para si. E aí, quem tem Sim. a culpa é de quem não tem culpa. O que tem talvez um espaço que a gente possa estabelecer de amadurecimento, de novo, passar pela culpa como passar pelo medo, passar por ele, mas poder transcender, não se paralisar aí, né? Por exemplo, as crianças estão chateadíssimas de estarem presas dentro de casa, chateadíssimas. Ah, então eu vou abrir, vou largar a mão pro doce correr solto. Não vou negar. Ou então vou deixar ver tanta televisão quanto puder, né? Chega, não consigo, não aguento. Então, a gente se sentir culpado por ter que privar as crianças ou trazer uma rotina diferente ou trazer uma limitação de alguma coisa, a culpa nessa hora não serve, porque de novo, eu gosto muito de uma coisa na psicanálise que diz o seguinte: não existe certo e nem errado, existem os atos e seus efeitos. Existem os efeitos, né? Em tudo que a gente faz, efeitos acontecerão. É o efeito que você está querendo? E aí, de novo, eu digo para as pessoas fazerem terapia, fazer análise. É uma continha se você vai lidar com esse efeito, né? Daquilo que você está produzindo ali. Tentar Exato. fazer uma visão assim, se eu for por esse caminho, vem mais ou menos. Eu imagino que vem esse efeito aí. Eu consigo lidar com isso? Exato. Exatamente. Mas aí o que que é fundamental? Não é que é preciso, né? Mas o que que é fundamental para isso ser mais suave? Que o sujeito esteja engajado em algum processo de autoconhecimento para que saiba qual é o próprio desejo. Né? Por exemplo, o que que eu desejo para os meus filhos? E aí eu vou dizer que não é um percurso, né? Isso é um percurso longo, isso é muita terapia na cabeça. O que que eu desejo para os meus filhos hoje? Eu descobri que é autonomia. De tudo, o que eu mais quero, o que eu mais prezo, me parece que é a autonomia.
Porque quase tudo dentro do processo educativo deles os encaminha para isso, para conseguirem ser pessoas safas. Esse é o meu valor, digamos assim. Né? Cada família tem uma marca. Cada Uhum. mulher traz em si o que que eu imagino que vai oferecer para os meus filhos a melhor possibilidade de viver, a vida melhor possível. E aí tem que se conhecer, Sim. né? Porque se por um lado, quando você trabalha essa questão em análise ou em grupos de pais, quaisquer, né, que você possa falar para elaborar essa marca, você passa elas e eu acho que a culpa diminui porque você não busca mais uma perfeição, você busca uma consciência do que você está fazendo, que efeitos advêm disso, né? E como é que você opera com isso. Então, se a criança pegar a Covid, não é culpa da mãe. E se for, nada mais natural, uma vez que ela provavelmente é o sujeito que mais está em contato com a criança e não pode deixar de estar em contato com o mundo. Né? Por Pois isso que eu é. digo, a culpa temos, mas não é a culpa, né? É nossa responsabilidade por estar nesse lugar. E aí é tão legal se essa mãe tiver suporte, né? Porque nessas horas eu acho que a rede é muito importante, inclusive a É, virtual. pois é, né? Tem essa dificuldade da rede agora, né? Porque a rede, assim, embora a gente já vivesse num contexto de que esses contatos via tecnologia, né, já eram muito frequentes, a gente já tem muitas ferramentas, a gente já usava muito dessas ferramentas e tal. Mas era usava dessa ferramenta com a pessoa que estava ali, né? Que estava à mão, que alguma hora você também tinha a outra forma de entrar em contato. Não era uma coisa de exclusividade, né? De só conseguir ter o contato por ali. A E gente vai ficar triste e frustrado, Thaís. E aí assim, não tem muito para onde fugir, né? No sentido de poder viver isso. Se a gente puder viver os nossos sentimentos e as nossas emoções, quando eles nos vêm, sem aquele apavoramento do não vou sentir isso, não vou viver isso, eles nos atravessam e passam. Podem retornar, mas eles. isso também é uma coisa muito que eu acho que fica em evidência quando a gente está maternando e aí isso acontece com os filhos e aí você se vê numa posição de que quer falar para ele passar por isso, então aí você vai aprendendo também né, a Exatamente. passar por isso. Porque existe muita negativa, né, dos sentimentos que não são bons, assim, digamos assim. Sei lá se dá para ficar fazendo esse tipo de classificação, mas assim, existe muita coisa de, não tenha medo. Não é para não se frustre, não pense nas coisas ruins, veja tudo pelo lado bom. Não, o outro lado existe, né? Os Pois outros é, então. sentimentos, eles É muito. existem também. E E aí eles depois a criança começa a chorar, começa a se irritar com alguma coisa, e aí você vai dizer para essa criança que tem esse sentimento. Então, como é que você vai dizer para ela que tem o sentimento que ela deve passar por aquele sentimento? Então tem que passar também, né? tem que Se eu passar neguei até junto, né? agora, E essa coisa de, sentir raiva não é bom. Boa não é a situação que nos dá raiva, né? Mas a raiva em si, ela não tem como ser classificada dessa maneira, né? Tem alguma pessoa perguntando aqui. vamos lá, vamos na pergunta aqui, ó. Por Por conta da conta da pandemia. pandemia, as crianças estão convivendo demais com os pais. Isso é benéfico ou terá consequências negativas? Excelente pergunta. Então, depende, né? De novo, os efeitos serem negativos depende para onde que a gente está indo. O que que vai acontecer? A gente não sabe. E isso é uma grande dificuldade que nós adultos temos que poder encará-la de frente, né? As crianças estão convivendo muito com os pais. Isso é maravilhoso na medida em que a gente conseguir viver o bom que há nisso, né?
Sinceramente, tem uma certa hora do dia que quando eu ouço mãe, me tremo todinha. Já quero sair correndo. É verdade, né? Porque são dois. Então, mãe, 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 mãe. De manhã é lindo. À noite eu já tô assim, gente, o que que eu vou fazer? Me chama de outra coisa, né? Vai fazer como? No entanto, eu tenho ouvido histórias incríveis dos meus filhos, que provavelmente eu não ouviria porque eles estariam na escola, né? Uhum. A gente tem tido a possibilidade de trabalhar com algumas questões que são difíceis para mim, em primeiro lugar. Então, assim, não é benéfico nem é negativo. É o que que a gente vai fazer com esse tempo com eles, né? O que que a gente pode O que que a gente pode descobrir? E aí, naquela coisa que a gente estava falando antes, né, da frustração, de viver o sentimento junto, eu acho que tem um aspecto da nossa existência que a gente ignora, que é a infância, né? No sentido de que ela nunca deixou de existir. Essa coisa do cresceu, deixou de ser criança, ok, a gente de fato passa a ter outros papéis sociais e desenvolver outras coisas. Mas aquela Uhum. ali ela não tem que ser jogada fora. Ela Ah, não é sim. passada, né? Eu vou dizer, tem sido um desafio atrás do outro ficar. Eu tenho uma criança de 6 e uma de 3, confinados numa casa. É um desafio muito grande se a gente não puder acessar a nossa infância, né? Meu filho ele tem 3 anos, ele veio vindo numa boa, segurando a onda legal, rapazinho de orgulho. 2, 3 dias atrás ele deu um piti como eu nunca vi. Quero ir pra rua, eu quero andar no meu carrinho, eu quero andar no meu patinete. E eu quero agora, e meio que entrou naquelas de querer sair pelo portão. Eu dei uma chorada juntinho, porque, Ai, tem momentos que são muito, muito, né? né? Muito. Você tem que Sentei entender. no chão, falei, cara, eu não posso te levar na rua, eu não posso te oferecer a rua agora. A mamãe também tá chateada. E aí, imediatamente ele volta e meio que dá aquele abraço, tipo assim, que Eu coisa, te né? Que entendo, sofrência, mãe. né? Graças a Deus. Diferente do se eu tentasse virar uma animadora, por exemplo, naquele momento. Aham. Não, não fica assim, não fica Vamos assim, fazer vamos outra brincar. coisa. Não é isso que você quer outra Não é coisa. exatamente. Isso é ruim. Então, assim, Uhum. tanto com pais, professores, avós. Então, com que pessoas a criança está convivendo? Se é muito com o pai, se é muito com a mãe, se é muito com a avó. A grande questão é a gente poder manejar essas angústias com eles para a gente também ficar bem. Né? E aí, Sim. quando eu falo de recorrer à infância, é poder realmente a gente sentou, se abraçou, chorou e de repente passou uma borboletinha. E aí oh! E a gente partiu para outro assunto e começamos a brincar, né? Então, assim, não é fácil, né, gente? Tô falando assim como se fosse, é um trabalho, porque tudo de É. bom dá trabalho, né? Conseguir ter essa consciência de que é preciso afrouxar. Nessa hora, olhar a borboleta. Na hora da frustração, da irritação da criança, na hora que o bebezinho não tá querendo mamar ou tá irritado e nem o peito resolve, e essa mãe tá estressada, é preciso que as coisas chora, vai tomar um banho, né? Reclama um bocado. Maneiras que a gente possa viver isso ser atravessado e o negócio caminhar. Respira fundo, né? Conta até 50. Então a culpa é só no comecinho, assim, tu passa correndo e vai tentar. É, tem isso também, né? Não adianta também ficar gastando. Eu penso um pouco na culpa assim, né? Não é que eu não tenha culpa, mas eu penso nela assim, mas não vai me ajudar a resolver, não. Então, Não. eu tenho pensamentos práticos em várias situações. Então, não dá para fazer. É o que você falou, realmente eu acho que é isso, né? Ela não existe, porque eu não tenho o que fazer com ela, então, larga É pra lá. poder. E aí, de novo, entrar em contato com a infância nesse lugar, sabe, Thaís? E aí, volto a dizer, trabalho de análise é muito legal. A criança você não vê ela com culpa. A criança pequena derruba um negócio que ela faz. Ih, derrubei, né? Às vezes, quando ela tá ligada, posso te ajudar a limpar?
que ela é ruim, que ela não presta, que ela é horrível, que será que ela não queria no Que fundo faz de fazer isso? propósito, que não tem atenção. Cara, coisas ruins acontecem e a gente está aqui para manejar, né? Manejar sempre, eu gosto muito daquela ideia de que o outro está sempre fazendo o melhor possível. Ele tá, né? Pode ser até que esteja fazendo uma coisa horrível, mas até isso ele está fazendo o melhor que ele pode, né? Da Seja para melhor chamar forma, atenção. né, que ele teria possibilidade de fazer. Você quer ver uma história muito boa? Eu acho essa história ótima, né? Entre mãe brava e pai bravo, a mãe é sempre mais brava que o pai, né? Eu acho É, que isso aí geralmente, né? é geralmente, né? E aí aqui em casa existem algumas limitações para brincar de tinta guache, por exemplo. E aí outro dia o pai da minha filha veio contar que ela tá pintando aqui na sua casa, que legal. Lá em casa ela tá proibida de pintar, porque na última vez ela se pintou de pantera negra. E aí, o que que eu tô falando isso, cara? É muito importante a gente poder viver essas coisas sem ficar, sabe? Ela quis fazer, não podia fazer, ficou de castigo, mas tudo bem, valeu e tá bom, né? Pra gente poder lidar porque a gente tá, essa coisa do Covid, do isolamento, a falta do contato das crianças com os outros familiares, vem trazendo também muita angústia e muita ansiedade. Sim. Assim, óbvio que eles sentem falta dos outros familiares, das outras pessoas da família, não estou diminuindo. Mas o que me traz uma maior angústia por eles é a falta do convívio com as outras crianças. Porque por mais que eu acesse minha infância, que menina olha para mim, tá claro que eu não sou a coleguinha dela da escola, entendeu? Não é Não tão vai legal. me fazer, não. Ela não vai me fazer as propostas que ela faria para a amiga dela. E aí Nem eu para uma vejo assim, tia, por exemplo. a minha mais velha, né? As amigas já ligam e tal para combinar brincadeiras. Olha, é secreto, não pode contar. A mamãe não pode saber. Imagina, as crianças estão dentro de casa, todo mundo dentro de casa, e elas querem maquinar o negócio escondido, porque também, gente, brincar com a mãe 24 horas ali, sabendo o que é que você está fazendo. Pô, não é legal isso, não, né? Não, e que mãe que consegue brincar 24 horas? Não, ela brincar com a gente sabendo o que é que ela está brincando. Sim, não tem, Vive não tem. escondendo a brincadeira, porque quer um momento também de brincar com outra criança, coitada. Sim, e mesmo tendo uma irmã, né? Não é a mesma Ah, coisa, quando a não é criança está igual. Ih, tirada do seu não. meio, né? Com certeza. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que atravessar. O que eu acho fantástico é o seguinte: eu sei que a subjetividade não dá conta de tudo, é claro que não. Inclusive, ela precisa dos estímulos outros, né? Para que possa se vivendo, né? Uma coisa viva. Mas o que a gente tem hoje é a possibilidade de esticar ao máximo isso, né? E aí ser criativo mesmo. As crianças vão se ligar, isso é bacana, que eles se liguem, que eles se falem, que eles possam se comunicar dessa maneira, né? Finge que não tá vendo, deixa um pouco É. mais. O que a gente puder fazer. Eles estão sentindo muita falta e eu acho que isso vai ser interessante a gente observar a volta, né? Como é que eles vão conviver entre si, o que que eles vão trazer de teoria disso, né? Porque eles super falam. É, aqui o papo é que vão para casa da amiga e, tipo assim, não vão voltar para casa nunca mais, né? Quer ir para Nunca casa da mais. amiga para morar da próxima vez que se encontrarem. Tipo, vou ficar. Já aviso para as mães: olha, o plano aqui, você tá querendo sair de casa, mas a minha aqui tá querendo ir para sua casa e não sair nunca mais. Tipo, Eles esses estão planos. fazendo a parte deles, né? É. Isso eu acho que é legal, né? Estão planejando coisas como se fosse amanhã, né? Assim, isso é muito bom.
Eles são plásticos, nós somos plásticos, né? A gente consegue, tanto que a gente está conseguindo uma situação como essa, numa mudança tão drástica na nossa forma de existir, tá se estabelecendo e a gente está manejando, né? É poder oferecer também para eles isso, né? Vai dar certo? Vai dar certo. Eu vou poder ir para casa da fulana, eu vou ficar lá 7.000 dias, 7.800. Ninguém sabe quanto é 7.000, nem entende? A gente poder, e é nisso que eu falo, sempre afrouxar, sempre flexibilizar, sempre poder acessar esse lugar do era uma vez, do como ele está pensando, né? 7.000 dias, você perguntar para uma criança quanto tempo o vírus está aqui na rua? A vida inteira, É, né? Vai falar para sempre, porque então assim, a gente poder usar isso a nosso favor e a favor deles também. Vai passar, vai chegar, de vez em quando a gente inventa aqui uma história de uma luta com vírus em algum lugar aqui perto. Tá rolando. Uma hora ele vai embora, né? Mas são muitas as formas da gente poder trabalhar as é, emoções. deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, sim. O famoso, temido, talvez, puerpério. O que que a Puerpério. gente faz? A gente já vivia sozinha no puerpério. Já era uma sensação de solidão, já era um momento assim, né? Agora é uma coisa, é, tipo, tô presa, tô mais presa do que todo mundo, eu acho. É essa Sim. sensação, né? Talvez. Como que lida com esse momento? Então, Porque já era um momento de se sentir presa por conta das demandas do bebê, talvez, né? Tão exigentes e tão é, que mudaram com um intervalo de tempo tão curto, né? Que rapidamente ficou essa exigência tão grande. E sim. agora, assim, se eu conseguir me livrar um segundinho aqui desse momento, eu faço o quê? Nada, eu fico em casa, eu tô presa aqui. Pois é, então. Eu E não tô te ouvindo, diria que não Elis. tem como você viver um puerpério nesse momento Não sem tô te fazer ouvindo. terapia, sem ter uma assistência profissional, de verdade. Né? Eu Aconteceu recomendo alguma para. coisa com o seu áudio que eu não tô conseguindo te ouvir. Você não está me ouvindo? Melhorou agora? Me ouve? Você me ouve? Não? Não me ouve? Que engraçado. Caramba. Tava ouvindo tão bem até agora. Peraí. Vamos lá. Tá me ouvindo agora? Melhorou? Não? Será que eu saio e volto? Eu acho que deu alguma dificuldade de transmissão. Vamos lá de novo. Tá todo mundo ouvindo? Menos eu? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Me ouve? Voltamos, te ouço. Ah, ótimo. Acho que o Tá. problema foi comigo, porque estava todo mundo te ouvindo, menos eu. Mas o que a gente estava falando? Até me. Do puerpério Do e da puerpério. Então, solidão e da mega solidão, talvez, né? Se é possível isso no isolamento. pois é, então. Pois é, os sintomas do puerpério, eu acho duas coisas. Uma, isso é verdade, né? O que a gente está vivendo agora? É uma situação de exceção muito grande. Então, se tem algo que eu gostaria de dizer para todas as puérperas e seus familiares, é que nesse momento é preciso que a gente tenha a imaginação e a criatividade para fazer o melhor possível para eles. E aí eu estou falando isso em detrimento do casal, né? Porque às vezes a gente fica querendo manter aquela configuração familiar nossa, tradicional, mãe, pai, bebê, né? Só que a gente está numa situação de pandemia, numa situação muito complicada para você assumir uma carga como essa, mãe, pai, bebê, sozinhos. Ah, então vai fazer como, Elis? Vai receber gente? Não, tem uma estrutura onde essa puérpera e esse bebê possam ficar amparados?
O pai está trabalhando, não vai poder ficar porque a avó é idosa e tem que ser na casa da mãe, que mora a avó, que mora a tia. Mas, o que eu quero dizer? Se tiver uma estrutura onde essa mulher possa estar e esse marido não possa estar por alguma situação, é importante a família analisar, dentro da sua realidade, do seu contexto, qual vai ser a melhor configuração para esta puérpera. Nesse momento, né? Não é para sempre também, né? Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil para a gente sair do padrão. Né? Existe um padrão que é o certo. Isso não existe, né? Mas a gente estabeleceu. E aí a gente fica criando uma série de. A gente não cria oportunidades de redução de danos para essas dois vulneráveis. Porque é isso, né, gente? A mulher vai estar privada de sono porque ela vai estar amamentando o tempo todo. Num contexto como o Covid, onde a morte ronda lá fora, para essa mulher ter uma paranoia, para ela entrar numa paranoia, para ela entrar numa angústia de ansiedade paranoica, porque o vírus vai entrar e vai pegar o meu bebê, não custa. Né? A puérpera é um sujeito cuja psique está ali num momento de muita fragilidade. Medos, angústias, ansiedades, solidão, luto. Né? Ela acabou de perder. Primeiro, ela perdeu a vida sem ser mãe, né? Que quando deu positivo já era, né? Tanto que nos exames pergunta: já engravidou? Não importa se nasceu, se não nasceu, né? O que eu quero dizer assim, engravidou é um marco, ponto, né? Então ali já existe um luto que se dá por conta dessa marcação tão fundamental na vida da mulher. Aí você tem uma barriga, né? Uma barriga de altos e baixos. Aí você tem um parto. Seja ele qual for, é um momento muito, muito, muito intenso. Sim. Em seguida você tem o puerpério, ou seja, você tem dois bebezinhos ali, uma mãe e um recém-nascido. Temos que liberar esses dois para o melhor lugar possível, onde que vai ter a melhor estrutura com mais gente. Ah, mas vai ficar longe do berço que eu comprei para o neném, na casa, do quarto perfeito, do lugar. É isso que é o mais importante nesse momento? É, gente, esse berço vai durar 3 anos, sei lá. Né? Esse quarto perfeito foi feito, não foi para 3 meses, nem 5 meses de puerpério, né? Ele foi feito para. Sim, pois é. São Então, poder. essas alternativas que a gente tem tanta dificuldade, né? De estabelecer Muita. uma coisa que assim, é temporal, né? É um período. Porque o puerpério, quando você fala, desenha o puerpério para mim, né? Nesse cenário do Covid, o puerpério em si a gente não tem como modificar. Esse luto vai acontecer, né? O luto da vida, da gestação, esse reinício, né? As inseguranças do será que eu entendo esse bebê? Será que ele gosta de mim? Será que a gente se comunica? Será que eu vou dar conta? O que é que a minha mãe diria, minha avó, minha tia estão me olhando? E esse cenário a gente não tem como mudar. O que a gente pode mudar é o apoio dela, né? É quem está Uhum, por trás. Isso a gente tem como uhum, mexer. A gente pode entendi. trazer uma tia que tenha, né, que não trabalhe, que tenha disponibilidade e trazer ela para casa. Ai, mas a gente Uhum. não faz mais isso hoje em dia. Então, pois é, temos que ver o que hoje em dia tá tudo diferente, né? E Isso aí, o não que que muda. a gente faz com os palpiteiros? Que eu tenho eu acho que melhorou. Nesse sentido, eu acho que melhorou. A Porque se gente vem agora vier me marretando, né, dizer, eu, Thaís? eu até sou palpiteira, né? Eu continuo sendo palpiteira, eu falo muito, eu já me assumi nessa posição de chata que fala mesmo, então para mim já sei que em muitos momentos é meu papel, esse aí, tá assumido já. Mas aí, se alguém fala agora, você ignora aquela conversa ali, não lê, apaga, sei lá, né? Virtual, Eu acho melhorou, o não? seguinte, eu gosto, eu acho assim, é muito viver junto é delicado, né? Todos somos seres vivos que queremos estar presentes, né? Nas relações, nos lugares, nas estruturas, né? Somos assim. Então, o palpite, eu só acho que a gente podia, assim, trabalhar na réplica,
né? Ah, O palpite, ele tem que poder vir da mesma maneira como uma resposta tem que poder voltar, né? E aí eu vou tocar numa coisa, porque, né, assim, por exemplo, sei lá, mas esses palpites, eles não tô esperando que a pessoa responda, não. Bom, não sei, né? você quer Geralmente esses ver? palpites relacionados a como lidar com o bebê, essa coisa de que você é mãe de primeira viagem, você não sabe, e eu sei porque eu já tive N lá atrás, não é para você, assim, não vem num formato para você responder, vem para você Então, isso, obedecer aquele por isso formato ali que eu tô te dizendo que funciona. Então, por isso que eu tô te falando, tanto as mulheres têm que começar a se autorizar de responder, né? Ou seja, as mães, Ah, sim. né? Quanto as pessoas, e eu tô dizendo para todas elas que estão nos ouvindo aqui, aceitem a resposta dessa mãe, né? Na Uhum. boa, na esportiva, né? Porque o palpite, eu tenho uma coisa muito interessante que é o seguinte: Joaquim chupa-dedo. Joaquim Hum. chupa-dedo desde que ele nasceu. Eu acho que ele já chupava lá dentro. Que assim, Aham. o primeiro diazinho, ele tem 3 anos e ele chupa dedo. Os efeitos disso, sabemos. É uma coisa a se lidar, sim. Mas o que que fazem os palpiteiros? Nossa, esse menino grande desse jeito, com o dedo na boca. Já usou pimenta? Já usou óleo de não sei o que lá? Já amarrou o dedo do menino? Então, e aí a gente, como mãe, precisa se libertar, e primeiro, talvez, como mulher, né? Porque existe isso, né, Thaís? A mulher, é esperado da mulher que ela seja educada, compreensiva, meiga, doce, né? Sutil. Eu diria que é muito difícil você pedir isso de uma puérpera, né? Ela, além de muito, num momento muito peculiar da vida dela, que ela geralmente está entre irritada e ansiosa, né? Eu não acho bacana mexer com uma pessoa assim, nesse estado um pouco alucinatório, tá louca, né? E a melhor louca possível. Então, assim, essa mulher tem que começar a poder dizer o que ela pensa do jeito que ela pensa, para quem disse o que pensa na hora que quis. Sim. Né? Isso com muita tranquilidade, né? Eu super essa coisa da pimenta, não sei o quê, eu super topo desde que o adulto faça junto com ele. Esse é o acordo. Ah, por que que não bota pimenta na boca? Beleza, ó, o tio falou que é para botar pimenta no seu dedo. Eu vou dar a pimenta para ele e ele e você vão chupar pimenta no dedo, hein? É ele que deu a ideia. Quando esse sujeito do Acabou, palpite, acabou a ideia, né? A ideia quando ele sumiu. observa os olhinhos, e quando a pessoa observa que a criança olha para ele e diz assim, então tá, então vamos tentar, né? Vamos aí, pronto. Não, não é bem assim, não é porque sempre, Thaís, parece muito fácil de resolver quando não é você o responsável, né? Essa mulher está tendo uma sobrecarga emocional e de responsabilidade imensa. A gente está brincando aqui, né? Mas para alguém que está há 2 noites sem dormir, amamentando com o peito dolorido, né? Vivendo um processo de luto, vem uma avó, uma tia, uma mulher mais velha, cuja, né, a imagem, o ideal a gente tem que é de cuidado e proteção, e cobra. Você está deixando essa mulher em total desamparo. Né? Em total desamparo. E aí você deixa ela insegura, e aí ela começa a procurar a solução onde a gente entende que existe a verdade que é na ciência, geralmente é no discurso médico, geralmente é no discurso médico tradicional, e aí vai medicar a criança, por exemplo, por refluxo. Né? Que é muito comum as crianças não serem casos. Você vê criança tomando medicação para refluxo que não Não é serem caso de sim, refluxo. é o fisiológico, né? É esperado que se Entende? tenha naquele Sim, intervalo mas de aí essa tempo, mãe mas tá aí ninguém tem agitada. esse tempo para esperar. Mas essa mãe também tá agitada, estão cobrando dela que a neném tá com refluxo, e ela tá dizendo que não, que tá golfando normal, e ela tem que. Essa briga, né? Isso não é para existir. Então, assim, aos palpiteiros, quer dar palpite? Ok, mas tenha também, né, a esportiva de receber de volta a resposta. E as mães respondam como quiserem. De verdade, né? Do tipo assim, eu gosto, eu uso sempre e tem funcionado. Eu gosto de implicar,
o palpiteiro na solução. Ah, tira a chupeta. Beleza, dá o bebê para a pessoa sem a chupeta e sai. Né? Que aí na hora que estiver rebentando, tu aparece com a chupeta e tu diz: não, 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 e sai de novo. Eu tô brincando aqui, né? Mas é um pouco isso, é Sim. nesse sentido, é poder virar pro outro, né? Uma outra que a gente tradicional vê muito, né? O pai virar pra mãe e dizer: fulaninho, que é o filho, né? Ó, vai botar a mão na tomada. Ó, a criança vai. Vai Não cair deixa de ter um ali, tipo ó. de palpite, né? Vai cair aí. Pois é, bom, se você tá vendo e se você tem algo a dizer sobre, execute, né? O que for possível. É isso. Eu acho que todo mundo devia se responsabilizar mais pela criação das crianças, Sim. Se né? Para tem que o essa mãe direito, né? Se acha no direito de dar uma. Então, mete a mão na massa também, né? é ótimo, né? Porque assim, eu gosto muito de perguntar para a pessoa. Eu tenho uma história muito boa mesmo, com a minha mãe e com a minha filha. Acho que a mamãe tá até aí. Olá, mamãe. Que é o Acho que seguinte. você vai contar a história aí e depois vai se despedir, hein? Porque esse tempo, menina, é Ah, louco. então deixa. Corre. Então eu posso contar Não, outra conta a hora. história. Conta a história. Vou contar E rapidinho. aí, Foi assim. conta a história e já. E- É, a Clarice, ela numa feira de troca de brinquedos, levou um brinquedo que eu sabia que ela não ia sustentar depois a troca, mas ela não quis me ouvir e levou o brinquedo e trocou. E aí ela não sustentou essa troca e depois veio a frustração, a chateação, o choro, quero desfazer a Meu troca e não brinquedo era de mais possível. volta. Né? Então foi toda aquela conversa, foi difícil, foi um trabalho, e aí ficou aquela marcação, né? É, ouvir a mamãe pode ser mais interessante do que simplesmente agir sem dar ouvidos a isso, né? E ficou essa marcação. De vez em quando eu falava, cara, escuta a mamãe, lembra aquela situação? E aí veio a vovó, né? Ah, gente. Ah, E diz assim: ai, olha, achei um brinquedo igualzinho àquele que ela trocou. Posso vou dar para comprar ela? para ela. Não, já tinha comprado, Ah, né? sim. E tal, e não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, beleza, você quer porque quer fazer isso, né? Ok. Então vai ficar a seu critério agora, toda vez que eu tiver uma situação que eu tiver que usar esse exemplo e ele vai estar falido, eu vou falar para ela te ligar. E você vai lidar com tudo. É, né? Acho não, acho que melhor vamos dar mais um tempo, vamos esperar mais um pouco. Porque é isso, se a gente, como mãe, também puder ser